Olá, amigos da tireoide. Sejam bem-vindos mais uma vez ao TireoCast, o podcast da tireoide. Um programa patrocinado pela Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide, onde você vai encontrar informação segura e de qualidade, dadas sempre por grandes especialistas, como a doutora Maria Isabel Chiamoleira, que hoje a gente tem a grande honra e o prazer de recebê-la aqui no nosso podcast. A doutora Maria Isabel, ela é médica do serviço de tireoide da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e também é assessora médica de endocrinologia do Laboratório Fleury. Maria Isabel, muito obrigado por você estar aqui compartilhando todo esse conhecimento nesse tema tão importante que a gente vai falar hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, eu adoro falar sobre esse tema e eu acho que realmente é importante que a população tenha essa informação vinda de pessoas que realmente conhecem a área, né? Isso. E hoje o nosso tema é hipertiroidismo e doença de Graves são a mesma coisa? Bem, Maria Isabel, então para a gente começar, vamos começar do começo. Eu queria que você explicasse para a gente o que é o hipertiroidismo. O hipertiroidismo é uma hiperfunção da glândula tireoide, né? Que, como aqui, na verdade, é um podcast de tireoide, eu não preciso explicar quem ela é, né? É uma glândula que fica aqui na parte frontal da região cervical, e ela produz os hormônios tiroidianos T3 e T4. Por diversas razões, a gente pode ter que essa glândula funcione mais do que ela deveria, e ela produza mais hormônios do que ela deveria. Então, tem uma quantidade maior de hormônio tiroidiano circulante. E quando isso acontece, você vai ter uma ação maior desses hormônios no organismo, né? E tudo que o hormônio faz, ele vai fazer com maior ação. Então, o hormônio tiroidiano controla a frequência do coração, né? Controla o ritmo com que o coração bate. Daí, se você tem mais hormônio, esse ritmo vai aumentar. Então, a gente vai ter a batedeira, né? Que é conhecida, que as pessoas vão sentir aquela sensação de batedeira. Você tem uma maior taxa metabólica, o metabolismo vai ficar acelerado, né? Então, até aquela coisa, fala, nossa, é bom, vai emagrecer. Então, realmente, a gente adora, perde né? peso. Mas daí perde peso às custas do quê, né? Não é perde peso bom, né? Que a gente quer perder peso. Perde peso porque perde músculo, porque você tem uma aceleração do metabolismo, a pessoa fica ansiosa, fica nervosa, tem tremedeira. Tudo que, na verdade, se exacerba ali com a ação maior dos hormônios tiroidianos. E até alterações menstruais também podem acontecer. Sim, então, né? Na verdade, a menstruação é super sensível a qualquer tipo de alteração, né? O ciclo menstrual feminino é aquela coisa assim, você suspirou um pouco mais profundo, é capaz que altere o ciclo menstrual. Tanto a falta do hormônio tiroidiano quanto o excesso do hormônio tiroidiano pode realmente fazer com que você tenha uma parada da menstruação, ou algumas vezes o contrário, né? Você tenha ciclos menstruais mais intensos, com sangramento maior. Isso vai depender muito de mulher para mulher. Entendi. Agora, o hipertiroidismo, ou seja, quando a tireoide funciona muito, que você explicou, ele é diferente do hipotiroidismo, né? É o contrário, na verdade, né? O hipotiroidismo é quando a tireoide funciona pouco e a gente tem pouco hormônio. Daí, assim, mais ou menos vai acontecer o contrário. O coração vai bater mais devagar, a gente não gosta de falar que o hipotiroidismo faz ganhar peso, né? Porque daí todo mundo que tá comendo um pouquinho demais, não tá fazendo atividade física, vai falar que engordou por causa da tireoide. Mas ele realmente pode diminuir a taxa metabólica e fazer ganhar um pouquinho mais de peso. Mas, em geral, a gente pensa nos 2, 3 quilos, não é aquele aumento de peso tão importante assim, né? Vai fazer com que você tenha uma lentificação do metabolismo, às vezes mais sono, às vezes você vai ficar mais lento, né? Vai começar a ter perda de memória. Ao contrário do hiper, que você fica muito acelerado. E às vezes tem pessoas que até beiram assim a ficar meio doidinhos, né? Psicose, alguma coisa assim, dependendo do tipo do indivíduo. Entendi. Né? Agora, o hipertiroidismo, ele é menos frequente do que o hipotiroidismo, não é Bem isso? menos frequente. O hipotiroidismo, dependendo da faixa etária e dependendo do que você define como hipotiroidismo, né? Porque você pode ser só uma falta pouquinha de hormônio, né? Que a gente fala que é um hipotiroidismo subclínico. Nos pacientes mais idosos, você pode chegar a 10% da população, né? Se for pensar mulheres acima de 60 anos.
O hipertiroidismo é uma porcentagem muito inferior, né? Dependendo da faixa etária, você tem 1, 2, 5%, né? Entendi. Agora, o hipertiroidismo é uma doença mais chatinha, né? Dá muito mais sintoma, não dá? Dá mais sintoma, ela é mais fácil de diagnosticar, né? Por isso. Porque como os sintomas são muito exacerbados, assim, a pessoa chega já reclamando calor, batedeira, tremedeira, nervosismo, perda de peso. Muitas vezes tem um aumento da glândula, né? Porque ela tá funcionando muito, você vai ter o que a gente chama de bócio, né? O aumento da glândula. Dependendo da causa, né? Que daí vai ser a outra parte do hipertiroidismo, você pode ter outras alterações associadas, como oftalmopatia, se isso for devido a uma doença autoimune. Então, muitas vezes está na cara o diagnóstico. O paciente entra lá na sala, você já fala, esse paciente tem hipertiroidismo. O hipotiroidismo, os sintomas são muito inespecíficos, né? Então, assim, cansaço, intestino preso. Se a gente perguntar, eu brinco quando eu dou aula disso para os alunos, se a gente perguntar aqui na sala, vai todo mundo sair correndo para dosar o TSH, porque pelo menos um dos sintomas vai ter, né? De cansaço, intestino preso, pele seca, unha quebradiça. Então, assim, você pergunta, não, mas eu tô com isso, né? O hipertiroidismo não, são mais característicos os sintomas, né? Então, acaba sendo mais fácil da gente identificar. E ele, agudamente, ele pode ser um pouquinho mais grave, né? Porque como o excesso de hormônio tem essas alterações, principalmente alterações cardíacas, e se a gente pegar uma pessoa um pouquinho mais velha, a gente pensa mais velha, assim, acima de 60 anos, você tem uma chance maior de arritmia, né? Uma coisa que o hipotiroidismo, para você ter uma complicação mais grave, ele precisa ser um pouco mais intenso, precisa ser uma falta um pouco maior do hormônio, né? O hiper não, até um hiper discreto, a gente tem que atuar mais firmemente, porque ele realmente pode trazer consequências grandes. Além disso, pode dar perda de massa óssea, né? Pode gerar uma osteoporose ou piorar uma osteoporose, dependendo do indivíduo, né? Então, realmente, ele afeta o paciente de uma maneira mais significativa, mais isso, importante. E ele precisa, daí a gente, mesmo quando a gente chama ele de subclínico, né? Que é um termo que os médicos usam para dizer quando a alteração do laboratório ainda é pequena, e muitas vezes os sintomas são pequenos também, ele é mais preocupante. Ele precisa, muitas vezes, ser tratado devido a essas consequências, né? Entendi. E a gente pensa muito em coração e osso hoje em dia. No hipertiroidismo. No hipertiroidismo. Tá. E aí você falou que o hipertiroidismo, a gente tem o paciente que chega lá na sua frente, no consultório, e você já olha, você fala assim, esse cara tem hipertiroidismo. E como é que você comprova essa sua suspeita? Como é que você caminha para falar, não, realmente ele tem hipertiroidismo? O jeito mais fácil de se comprovar é com o exame de sangue, né? A gente dosa 2 hormônios, que é o TSH e o T4 livre. Você pode dosar os outros, porque o T4 livre é um dos hormônios tiroidianos, né? Que a gente tem o T3 e o T4. O T4 livre, que é o T4 que circula livremente, que não está ligado a nenhuma proteína, né? Que é o que a gente acaba usando como melhor parâmetro de hormônio tiroidiano. Mas o melhor parâmetro de ação desse hormônio é o TSH. O TSH é um hormônio que é produzido aqui na hipófise, uma glândula que a gente tem aqui na base da cabeça. E a gente brinca na endócrina que ela é o general, né? Isso. Que ela comanda todas as outras glândulas. Comanda a tireoide, comanda as suprarrenais, comanda o fígado para produzir o hormônio, para fazer a ação do hormônio de crescimento. E um dos hormônios que ela produz é o TSH, que ele vai vir aqui na tireoide, vai comandar a tireoide, falando para a tireoide produzir o hormônio, né? E uma vez que produz o hormônio, o hormônio sobe lá, avisa a hipófise, foi produzido, não precisa mandar tanto TSH. Então, ele vive, a gente pensa numa gangorra, né? Vive num equilíbrio. Então, uma balança, né? Se esses dois estão no mesmo peso, eles estão lá equilibradinhos. Se você baixa muito o hormônio da tireoide, aumenta o TSH, e se você aumenta muito o hormônio da tireoide, baixa o TSH. E daí, quando você faz esse exame de sangue num paciente que você suspeita que tem hipertiroidismo, o que você espera encontrar é um TSH baixinho, às vezes até o método não consegue mais detectar o quanto tem de TSH, e um hormônio tiroidiano alto, né? Isso vai fazer o diagnóstico de um hipertiroidismo. E por que o T4 livre, que você explicou, ele é melhor do que o T4 normal? O T4 que a gente chama total, né? O T4 total seria todo o T4 que a gente tem que estar ligado ao que são proteínas que ajudam a carregar esse hormônio.
é um mecanismo muito esperto que a gente tem no organismo, de que a gente tem um depósito de hormônio da tireoide. Quando a tireoide produz hormônio, ele vai andar lá circulando, ligado nessas proteínas, que a gente pode falar que está tamponado, né, que está lá guardadinho. Quando precisa do hormônio, ele fica livre e entra na célula para fazer a ação. Ele sai dessa proteína e fica solto. Fica solto. A gente sempre tem uma quantidade desse hormônio livre, que ele está livre para entrar na célula e fazer a ação dele, né? Entendi. E daí, quando a gente precisa de mais, a gente pode liberar mais. Isso faz com que a gente tenha um estoque de hormônio, né? Que a gente consiga ter esse estoque e nem todo esse hormônio entre na célula para fazer atividade. Mas várias coisas podem afetar a quantidade de proteínas que a gente tem circulante, né? Que são o nosso estoque, ou para cima ou para baixo. Então, medicações, por exemplo, anticoncepcional. Anticoncepcional aumenta a quantidade dessa proteína. Então, quando a gente vai ver a proteína, o T4 total, por exemplo, de uma mulher usando anticoncepcional, vai estar alto. Mas o organismo é esperto, ele vai deixar livre só aquela quantidade que precisa. Entendi. Então, por isso que a gente usa o livre. O livre vai ser melhor para a gente avaliar realmente o que tem de T4 disponível ali. Independente de se estiver tomando remédio, se tem alguma doença que diminua a quantidade de proteína total. Entendi. E não adianta você pedir o T4 total e o T4 livre. Você só precisa pedir o T4 livre? Sim, a princípio sim, a não ser que você ache que tem alguma coisa, isso daí é mais para os médicos daí, né? Se tem alguma coisa que possa estar interferindo, ou se você tem alguma dúvida no diagnóstico, e a mesma coisa para o T3, né? Então, algumas vezes o T3, dentro de uma situação de hipertiroidismo, é bom, porque o T3 é o hormônio que é ativo mesmo, né? A gente tem o T4 e tem o T3. Eles chamam T4 e T3 porque um tem 4 moléculas de iodo, o outro tem 3 moléculas de iodo. O que tem 3 moléculas de iodo é um pouquinho menor e é o que funciona mesmo, o que entra dentro do núcleo da célula lá e liga a célula para a célula funcionar. Entendi. O T4 a gente chama até de pró-hormônio, né? Que é um hormônio que a gente precisa de. Então, são os vários mecanismos que o organismo usa, assim, para você ter. A tireoide produziu um montão de hormônio. A gente não precisa daquele montão naquela hora. Então, aquele montão vai circular ligado à proteína. A gente precisa desse pouquinho aqui, que é o T4 livre. E, na verdade, precisar mesmo, a gente precisa só de um pouquinho, que é o T3. Então, dentro da célula, esse T4 vai ser transformado em T3. E vai funcionar ali dentro. Às vezes, a tireoide produz um pouco mais de T3, principalmente nessas situações de hipertireoidismo. E você tem mais sintoma. Então, o seu T4 pode até não estar tão alto, mas você tem bastante sintoma. Daí você vai ver o T3, né? Porque às vezes a tireoide ficou meio maluquinha lá e produziu mais T3. Então, nessas situações, o T3 pode ser útil também, tá? Entendi. Então, com o TSH e o T4 livre, você mata o diagnóstico de hipertiroidismo em 99% dos pacientes. Porque essas outras situações são filigramas, né? São assim, são o ajuste fino que o médico deve saber para conduzir o paciente. Mas de diagnóstico mesmo, muitas vezes só a clínica, você já faz o diagnóstico, você confirma com TSH e T4 livre. Não, perfeito, excelente. E aí, a gente tem o hipertiroidismo, que você já explicou para a gente com maestria aí o que é, os sintomas, como a gente faz o diagnóstico. Agora, conta um pouquinho para a gente o que é essa doença de Graves, que todo mundo fala. Eu falo com os meus residentes, alunos, que a gente tem que voltar à teoria dos conjuntos, lá da matemática, lá do primário, né? Que era primário na minha época, agora não sei mais nem como chama. Que a gente tem um grande grupo que a gente chama de tireotoxicose, né? Que é um conceito anterior a isso, que seria o excesso de hormônio tiroidiano circulante dando sinais e sintomas de excesso de hormônio, que são as coisas que eu falei. E isso pode acontecer tanto por causa de um hipertiroidismo, a grande maioria das vezes, que é quando a tireoide funciona muito, ou pode ser porque a pessoa tomou muito hormônio tiroidiano, né? Às vezes a dose do hormônio tiroidiano para tratar o hipotiroidismo está errado e pode estar a mais do que ela precisa, ela pode ter o que a gente chama de tireotoxicose. Às vezes a tireoide tem uma inflamação, liberou muito hormônio para a circulação, e daí também tem uma tireotoxicose. Apesar desse hormônio ser da tireoide, ele não é porque a tireoide produz muito, é porque ela foi destruída e liberou para a circulação, tá? Então, a gente chama isso tudo de tireotoxicose, até para facilitar um pouco depois, tratamento, né? Porque a tireotoxicose por uma destruição, a gente não vai precisar bloquear a produção de hormônio, porque ela destruiu, liberou e tá tudo bem, né?
Mas a tireotoxicose por uma hiperprodução, a gente precisa bloquear quando a gente for falar de tratamento. Então, a gente tem esse grande conjunto que seria a tireotoxicose, dentro desse grande conjunto, um outro conjunto grande que é o hipertireoidismo, que é toda a situação que a tireoide funciona demais e produz hormônio tireoidiano, e uma das principais causas que a gente tem de hipertireoidismo é a doença de Graves ou o bócio difuso autoimune, né? A doença, na verdade, ela... Se você vai falar com os europeus, eles querem que você fale Basildon, né? Porque, se for falar direitinho, é Basildon Graves, né? Porque teve um alemão que descreveu o Basildon e teve um americano que descreveu que foi o Graves. Então, assim, aquelas disputas por território. Mas também, se você não quiser usar o nome de ninguém, você pode falar que é um hipertireoidismo autoimune, né? O nosso organismo, ele algumas vezes, o sistema imune, que é aquele que quando a gente está exposto a uma bactéria, a um vírus, o sistema imune ele vai produzir anticorpos contra aquele elemento externo, né? Mas algumas vezes você tem algum erro ali do sistema imune que você começa a produzir anticorpos contra pedaços do seu organismo. E numa dessas situações é isso, o corpo produz um anticorpo contra a parte da tireoide que regula a produção do hormônio, né? Vamos pensar como se fosse uma chave do carro, né? Esse anticorpo é a chave do carro, o receptor que a gente tem, que a gente fala que é o receptor do TSH, né? Do hormônio da hipófise, é a fechadura? É a fechadura, né? O contato, né? E daí você põe a chave do carro e liga, e esse carro fica ligado constantemente. E a tireoide fica constantemente produzindo hormônio. Tá? Entendi. Então, é uma coisa autoimune. E daí, a doença de Graves, ela tem a característica de ter o hipertireoidismo, numa grande maioria das vezes, e ter outras alterações autoimunes no corpo. Daí, por isso que eu falei que muitas vezes é o paciente que entra no seu consultório, ou que você encontra na rua, você fala, nossa, esse paciente tem doença da tireoide. Tá? É que a principal característica do Graves é a oftalmopatia, que é uma doença ocular. Que por alguma razão, elementos da parte de trás do globo ocular, a gente tem músculo, tem gordura, eles sofrem uma inflamação, eles também são atacados por esse anticorpo. O mesmo anticorpo que atua na tireoide, atua no olho. E daí, na verdade, você vai ter uma inflamação. Então, muitas vezes, porque a gente tem aqui, quando a gente pensa no nosso globo ocular, é uma bolinha, né? Que ela fica toda dentro. Ela teria que ficar a maior parte dela dentro dessa cavidade aqui, que é uma cavidade, quando a gente vê, se alguém já viu alguma vez uma caveira, vê a cavidade lá da caveira de onde fica o globo ocular. E a gente tem os músculos que movimentam o nosso globo ocular para o lado, para cima e para baixo. Esses músculos ficam inflamados e muitas vezes a parte de gordura que tem ao redor fica também, né? E faz com que a gente empurre esse globo ocular para frente. Então fica aquelas pessoas que têm o olho saltado, muitas vezes com bastante inflamação, né? E esse olho, quando ele salta, não necessariamente ele é simétrico, né? Não. Às vezes só vai um olho, às vezes um é maior do que o outro, não é isso? Essa doença ela é muito interessante do ponto de vista, quem estuda imunologia, porque assim, você pode ter a doença da tireoide sem nunca ter doença do olho, né? Tem indivíduos que têm só hipertireoidismo, nunca tem doença do olho. Tem indivíduos que têm a doença do olho, não tem a doença da tireoide. É uma quantidade um pouco menor, né? Bem menor, mas tem. Tem indivíduos que vão ter a doença da tireoide depois de anos, vão ter a doença do olho. Tem doença, e o contrário acontece também. E tem alguns indivíduos que, esses são os mais interessantes, que têm a doença do olho e têm hipotireoidismo. Porque aquele anticorpo, em vez de ser a chavinha que liga, ele bloqueia lá o contato do carro, não deixa ligar. Esse é mais difícil fazer. Esse é mais difícil. Esse, na verdade, a gente vai fazer o diagnóstico por causa da doença do olho, né? Entendi. Então, daí, na verdade, o hipertireoidismo seria todas as causas. A gente tem outras causas daí. Tem o nódulo tóxico, né? Que então, às vezes, tem alguns nódulos que eles têm uma alteração ali e que eles ficam ligados constantemente produzindo hormônio. E a gente pode ter isso num nódulo só ou em vários nódulos. Daí tem um outro epônimo para isso, que é a doença de Plummer. E tem situações muito mais raras, que é quando você tem alguma coisa parecida com o TSH, por exemplo, alguns tumores ovarianos, né, teratomas, ou tumor hipofisário, TSH-goma, que pode causar isso. Mas aí isso é raro. O mais comum seria ou bócio nodular tóxico,
que é esse de você ter os nódulos que produzem, um nódulo ou vários nódulos que produzem hormônios, ou a doença de Graves. Entendi. E aí, Maria Isabel, você explicou. E como é que você faz? Porque você explicou pra gente muito bem que para a gente fazer o diagnóstico de hipertiroidismo, a gente tem que ter o TSH baixo e tem que ter o T4 livre alto. E para fazer o diagnóstico de doença de Graves, como é que a gente faz? Doença de base do Graves, como é que é? Esse anticorpo que liga a tireoide, a gente consegue dosar no sangue também, né? Então, se você está em dúvida, por exemplo, você pode ter uma tireoide grande e você está em dúvida se a gente pegar principalmente indivíduos mais velhos, né? Porque essas doenças, elas têm um pouco de prevalência nas faixas etárias. O Graves é mais nos indivíduos mais jovens, e os bócios nodulares tóxicos mais nos indivíduos mais velhos. Mas a gente tem vários casos lá no Hospital São Paulo, na Unifesp, que indivíduos de 70, 80 anos com Graves. Com Graves. E sim, a gente tem. A gente brinca, paciente não lê livro, não lê né? Livro, então, a gente tem que pensar sempre. E daí, o que a gente vai ver? Você tem aquela tireoide que é meio esquisitinha, que você não tem certeza se tem nódulo, se não tem, porque às vezes esse nódulo autônomo não é um nódulo, às vezes é uma região autônoma da tireoide, então pode confundir um pouco. E daí, para isso, a gente pode dosar esse anticorpo, né? Que a gente chama TRAB, que é o anticorpo antirreceptor do TSH. Esse é o exame que dá o diagnóstico. Que dá o diagnóstico de doença de Graves, né? Lógico, o paciente aparece com você com uma oftalmopatia. Sim. Você, em teoria, não precisa nem dosar o TRAB para fazer o diagnóstico. A gente gosta de ter a dosagem do TRAB também para fazer o segmento, né? Porque você vai ver um TRAB mais alto ou um TRAB mais baixo, vai te dar mais segurança ou menos segurança para indicar algumas formas de terapia. E esse TRAB, ele vai diminuindo conforme o tratamento vai sendo eficaz ou não? Sim, a gente espera que sim. Não acontece em todo mundo, mas a regra é, você tratou o paciente, você vai conseguindo controlar essa autoimunidade e o TRAB vai reduzindo, né? Entendi. E aqueles outros anticorpos que muitas vezes os médicos pedem, o anticorpo antitiroglobulina, o anticorpo antiperoxidase, eles têm valor aí para hipertiroidismo, para doença de Graves? Como é que é? Então, a gente entende a doença autoimune da tireoide, o Graves e o Hashimoto, que é a outra ponta, né, que seria o que causa hipotireoidismo, eles são meio que um espectro, né? Então, tem indivíduos que na mesma glândula tem as duas doenças, né? O indivíduo tem o Graves, mas ele também tem o Hashimoto. Isso é interessante a gente saber, até para a gente ver, por exemplo, um indivíduo que tem um Hashimoto, né? Então, você dosou os anticorpos, que é antitiroglobulina, antitiroperoxidase, vieram altos. Você tem lá um ultrassom com uma heterogeneidade na glândula, né? Que indicaria mais um Hashimoto, né? Que na verdade a glândula é toda meio esquisitinha, né? Isso. Cheia de branquinhos e pretinhos, mas né? Mas não tem nódulo no Mas sem nódulo. Entendi. O ultrassonografista, ele consegue saber uma glândula, olhando ele consegue ver, não, essa aqui é uma tiroidite, isso aqui é mais um Graves. Eles muitas vezes conseguem fazer uma certa distinção, assim. Vai te falar que talvez aquele indivíduo tenha uma chance maior de evoluir ao longo do tempo para o hipotiroidismo, né? Eu brinco que é a guerra dos titãs, né? O Graves com o Hashimoto, a gente pode às vezes tentar ir controlando a doença para ver quem vai ganhar aquela doença. Quem vai ganhar aquela glândula, né? Se o Hashimoto vai destruir ou se o Graves vai continuar fazendo aquela glândula ficar ativa. Ou seja, vamos lá. A gente tem o paciente que, se ele tiver a doença de Graves, em tese ele vai ter só o TRAB aumentado. Uhum. E aí a gente vai ter o paciente que tem os anticorpos antitiroglobulina e antiperoxidase aumentados também, junto com o TRAB. Uhum. Então, este paciente, ele vai ter uma associação de doenças. Em teoria, sim. A gente muitas vezes não consegue fechar definitivamente isso, porque quando você tem alguma coisa que afeta a tireoide, você pode ter exposição para o sistema imune de partes dessa tireoide, como a tiroglobulina, como a tiroperoxidase, que são são uma enzima que a tiroglobulina é uma grande molécula que é a base da síntese, a base da onde a gente fabrica os hormônios da tireoide, e a tiroperoxidase é a enzima que ajuda nessa fabricação, né?
Então, você tem a exposição na circulação, você pode ter uma autoimunidade em relação a isso. Entendi. Não necessariamente você vai pensar que todos são Hashimoto mesmo, né? É confuso essas definições no meio do caminho. Mas indicaria que você tem realmente uma destruição maior daquela glândula, né? E aí, quando você estabelece o diagnóstico de um hipertiroidismo, né, e aí ele pode ser por Graves, pode ser por Plummer, quer dizer, você excluiu aquelas causas, o paciente está tomando hormônio tiroidiano em excesso, não tem isso, e aí você tem que escolher o tratamento, não é isso? E aí agora a gente entra num outro dilema, não é? E aí, como é que é? Como é que funciona? O que você tem? Como é que você trata isso, né? Basicamente, a gente tem 3 opções de tratamento. Tem o tratamento medicamentoso, que hoje em dia no Brasil, né? Assim, a gente pensando até 2025, a gente tem disponível Tapazol, Metimazol, o Thiamazol. Né? Na verdade, a droga é Metimazol ou Thiamazol e o Propiltiuracil, tá? Que são 2 classes de drogas diferentes. A gente teria a opção de cirurgia, de fazer uma tiroidectomia, ou daí a gente vai ver a extensão cirúrgica dependendo da causa do hipertiroidismo, e a gente tem a opção do iodo radioativo. Sim. Né? Quando a gente está pensando num Graves, é um pouco diferente quando a gente pensa em Graves e quando a gente pensa em bócio nodular tóxico, né? Vamos começar pelo nodular tóxico, que é até mais fácil. O nodular tóxico, o medicamento, ele só vai controlar a doença, ele não vai resolver a doença, né? Você vai conseguir fazer com que você diminua, porque o que esses medicamentos fazem? Eles conseguem diminuir a produção do hormônio nessas células que estão autônomas, que a gente fala, que elas estão produzindo hormônio sem controle. Então, você consegue controlar o hipertiroidismo. Mas, ao longo do tempo, se você tira o remédio, a célula continua autônoma, ela vai continuar autônoma. Tirou o remédio, ela volta a produzir. Daí, na verdade, nessas situações, a não ser que você tenha uma contraindicação para o que a gente chama de tratamento definitivo, que seria ou o iodo ou a cirurgia, o ideal é que você mande esses indivíduos para esses 2 tratamentos, para o tratamento definitivo, né? Que é você tirar da jogada o nódulo, né? Então, para autonomia, né, nódulo, área autônoma, bócio multinodular autônomo, você pode usar o tratamento medicamentoso como uma primeira parte para você controlar o paciente, mas depois, idealmente, você vai ter que propor um tratamento definitivo. O tratamento com iodo acaba sendo um tratamento mais fácil, no geral, porque como é que funciona? Como eu falei para vocês, o hormônio da tireoide, ou ele tem 3 ou ele tem 4 iodos. Então, para ter o hormônio da tireoide, a gente tem que ter iodo. O único lugar no organismo que se armazena iodo é na tireoide. Tá. O iodo até passa pelo trato gastrointestinal, ele vai embora pela bexiga, mas ele fica mesmo na tireoide. É o único lugar que segura no nosso corpo é a tireoide. Você até tem uma passagem ali pela mama, tal, até que a gente pensa, quando você está pensando em fazer tratamento em lactente, a gente não faz, tudo, mas a tireoide é o único lugar que ele fica. Então, você tem um iodo que é modificado com com algum tipo de isótopo radioativo, né, que a gente chama, que é uma radiação, e você vai tomar aquele iodo e ele vai ficar lá na tireoide, destruindo a tireoide. A gente dá uma dose você pode, e muitas vezes nessas situações, por exemplo, se é um nódulo autônomo, às vezes é só um nódulo que vai captar o iodo. E algumas vezes a gente consegue fazer até com que esse paciente volte a ter o que a gente chama de eutiroidismo, que é a função tiroidiana normal. Porque você destruiu o nódulo, o resto da tireoide, ela vai estar apagada, porque não vai estar funcionando, porque só o nódulo funciona, e daí o resto da tireoide volta a funcionar normal, tá? Entendi. Então, como esse nódulo, ele produz muito hormônio tiroidiano, o resto da tireoide não produz. Porque quem que ativa a tireoide? É o TSH. Lembra que eu falei que quando a gente produz muito hormônio da tireoide, aumenta o hormônio, diminui o TSH? E, na verdade, nessa situação, o nódulo não está precisando do TSH, ele está defeituoso lá, ele produz sozinho. Então, você baixou o TSH. Então, o resto da tireoide não vai estar produzindo. Então, muitas vezes, quando a gente faz um exame que chama cintilografia de tireoide, que é dar uma pitadinha de iodo para a gente ver aonde que está indo esse iodo na tireoide, a gente só vai ter esse iodo indo para o nódulo.
E daí, quando você dá o iodo radioativo, você destrói o nódulo. Você mata o tá? nódulo. Se é nódulo único, se não é uma tireoide muito grande, se não é um nódulo muito grande, muitas vezes essa é a melhor alternativa. Porque é simples, o paciente vai tomar o iodo radioativo, é uma dose segura para ele voltar para casa. A gente orienta o paciente a ficar um pouco isolado, assim, não ficar muito próximo das pessoas em casa, tentar dormir numa cama separada, ficar numa distância, assim, de 1-2 metros. Eu falo que depois do Covid foi fácil, né? Porque todo mundo depois do Covid sabe o que é isolamento, né? Então, daí, nessa situação, a gente fala isso, evitar contato com gestante, né? Eu brinco que quem tem gato, cachorro, não pode ficar pegando no colo, porque também pode passar um pouquinho de radiação para os bichinhos. Mas, assim, é uma coisa que é uma semana, você resolve isso, tudo bem, não precisa internar, não precisa nada. Mas aí você vai pensar, nódulo muito grande, se tem mais nódulos, né? Depende, uma tireoide maior, daí talvez a cirurgia seja uma alternativa melhor, né? Entendi. Daí isso vai caso a caso. Isso pensando no bócio nodular tóxico. Que é a doença de Plummer que você Que é a falou. doença de Plummer. Quando a gente vai para a doença de Graves, muda um pouquinho. Tá. Porque daí, o medicamento, ele tem uma atuação que pode atuar também na parte da autoimunidade. Então, para alguns pacientes, o tratamento medicamentoso pode reverter, pode fazer com que você não tenha mais esse anticorpo, né? O TRAb baixe, você não tenha mais o TRAb, e você consiga tirar medicamento e o paciente voltar a ter uma função tiroidiana normal. Puxa, isso, então, por isso que sempre quando a gente tem o hipertiroidismo, a primeira opção sempre é o tratamento com remédio. Isso. Você pode optar por iodo, cirurgia, dependendo da situação, em situações específicas, pode. Mas, via de regra, o tratamento medicamentoso vai ser o mais fácil de você entrar ali naquele primeiro momento. E daí, para o paciente com Graves, muitas vezes é a opção que você vai tentar prosseguir com ela por um tempo, né? O que se recomenda é que esse tratamento dure pelo menos uns 2 anos, né? Se você está conseguindo compensar bem com a medicação, né? Porque tem aqueles que não compensam, né? Tem aqueles bócios muito grandes, tem vários outros problemas que você vai ter que resolver de uma maneira definitiva precocemente. Mas se você está respondendo bem ao tratamento, o ideal é que esse tratamento seja um pouco mais prolongado, pelo menos 2 anos, que é para dar um tempo para o sistema imune se acalmar e parar de produzir o TRAb, né? Daí a gente vai acompanhando com TSH, T4 livre, as doses a gente em geral começa com uma dose mais alta da medicação e vai abaixando ao longo do tempo, né, pra gente fazer esse controle. E existe um limite máximo de dose que você pode dar, ou você pode dar, você faz o exame, não tá bom, você aumenta, como é que é? Assim, tem um limite sim, porque você tem uma série de problemas com as drogas antitiroidianas, como tudo na vida, né, nada é fácil. Todo remédio tem efeito colateral, e as drogas antitiroidianas também tem. Então a gente tem com o tiamazol e o metimazol, a gente tem vários problemas menores, né, que é alergia, essas coisas que muitas vezes você trocando a droga resolve, mas 2 grandes problemas, 3, na verdade, se a gente pensar. O maior que a gente tem mais medo é o que a gente chama de agranulocitose, que é um nome feio, mas quer dizer que o remédio ele vai lá na parte de produção de células de defesa do organismo e baixa essas células de defesa de uma maneira dramática. E que daí expõe o indivíduo a ter mais infecção e ter uma infecção grave que pode levar a óbito, né? Então, a gente até recomenda os pacientes terem uma cartinha que fale, olha, eu uso essa medicação e se tiver alguns sintomas como dor de garganta, febre, ir até o pronto-socorro e pedir para fazer um hemograma, tá? Pra gente ver se não é... Porque assim, dor de garganta e febre, você fala, mas todo mundo você pega agora a mudança de tempo, todo mundo tem. Mas é um dos sinais que a gente vê dessa granulocitose. Então, a gente brinca, vamos mandar cartinha para o pronto-socorro, porque se o paciente chegar num pronto-socorro lotado falando que está com dor de garganta e febre, que é um hemograma, ele vai ser chutado para fora do pronto-socorro. Mas com a cartinha vai falar, usa essa medicação tem esse efeito colateral. Mas é muito raro, graças a Deus, muito raro. Então, mas a gente tem que explicar para o paciente quando a gente dá o remédio, né? Outra coisa, alterações hepáticas que são mais graves, algumas alterações reumatológicas também, e nessas situações a gente daí tem que suspender a medicação e partir para um dos tratamentos definitivos, tá? Mas por sorte, essas alterações mais graves são super raras, então a grande maioria dos pacientes fica bem tranquilo com o remédio. A gente vai pensar no tiamazol, né,
uma dose 40, 60 miligramas seria uma dose alta para a gente pensar, a gente gosta de ficar abaixo disso. Lógico, situações extremas que a gente tem quando o paciente está muito descompensado, né? Que a gente chama de tempestade tiroidiana. Eu sempre achei super dramático isso, né? Falar que o paciente chegou no pronto-socorro com uma tempestade tiroidiana, que é o máximo do hipertiroidismo, né? Que a gente tem alterações neurológicas, gastrointestinais. Às vezes, nessas situações, a gente dá dose mais alta por um tempo curto e bem monitorado, né? Mas, em geral, abaixo de 40 miligramas, a gente vai baixando essa dose, porque começou-se a perceber que acima dessa dose, você não tem tanto efeito positivo da droga, que você começa a ter mais efeito negativo. Entendi. Tá? E para o propiltiuracil, mais 600 miligramas, assim, que seria o equivalente, né? Porque elas têm dosagens diferentes. O tiamazol é um que a gente usa uma vez por dia, por isso a gente acaba tendo um pouquinho mais de preferência. Ele tem um pouquinho menos de efeito colateral também. E o propil a gente deixa para situações mais para gestantes, né? Que na gestação ela é uma droga de escolha. Por quê? Porque você tem um pouquinho menos do que a gente chama de teratogênese, né? Que é a droga afetar a formação do bebê, né? Porque com o metimazol tem um pouquinho mais de problema para o bebê, principalmente no primeiro trimestre. E também para quando a gente tem essa tal de tempestade tiroidiana, que é a urgência, o propil também é um pouquinho melhor, porque ele atua em mais pedaços ali da produção do hormônio da tireoide. Entendi. No geral, a gente prefere usar o tiamazol, que é uma vez por dia, mais fácil. A gente já não lembra de tomar remédio uma vez por dia, né? Mais de uma vez por dia, daí não dá muito certo. Fica mais difícil ainda, né? E daí, assim, a gente vai se guiando muito nesse começo pelo T4 livre, né? Pela dose do T4 livre. Então, a gente vai vendo que esse T4 livre vai baixando, a gente vai podendo baixar o remédio também. O T4 livre, então, ele é mais importante do que o TSH nesse momento. Começo do tratamento, sim. Entendi. Porque se a gente vai... O TSH, como o TRAB, ele assumiu o controle da tireoide, esse TSH pode ficar baixinho durante muito tempo. Então, se a gente for ficar prestando atenção nele, a gente vai se perder um pouquinho do tratamento. Entendi. Né? Isso é bem interessante, né? Pra gente perceber, porque às vezes todo paciente às vezes chega no consultório e fala, meu Deus, o TSH não sobe, mas pô, o seu T4 livre tá bom, tá tudo bem, não tem que mexer. E aí, Maria Isabel, você explicou com maestria aí que a gente espera 2 anos, né, pra ver, e depois de 2 anos não tá legal. E mesmo antes, né? Você vê paciente que não tá compensando, né? Paciente que tem outras alterações, por exemplo, alteração cardíaca, que tem mais risco de arritmia, paciente que tem outros problemas, você pode optar pelo tratamento definitivo antes, né? Tá. Hoje em dia se fala muito da decisão compartilhada, né? Então, a gente pode expor para o paciente que tem várias opções de tratamento, né? O tratamento medicamentoso, ele pode ser, por exemplo, quem tem mais chance de acontecer o que a gente chama de remissão, né? Que é a autoimunidade baixar e a gente resolver ali o problema. Sortudo. É mais paciente do sexo feminino, mais jovem, tireoide pequena, que já começou a doença com um nível de TRAB um pouquinho mais baixo, que compensa rapidamente com a droga antitireoidiana. Esse grupo de pacientes, a gente acaba ficando com mais vontade de investir no tratamento clínico, né? Entendi. Que é o tratamento com remédio. Aqueles que têm tireoide muito grande, um TRAB muito alto, já tem outras alterações, a gente às vezes já dá um pouco de tratamento medicamentoso, mas já fala, não, mas esse aqui daqui um pouquinho eu já vou pensar em dar um iodo ou enviar para uma cirurgia, né? Entendi. Oftalmopatia, né? A gente já pensaria, não, então oftalmopatia já vamos resolver logo, né? Se a oftalmopatia tá com inflamação, se a doença do olho tá inflamada, a gente não pode mandar para o iodo naquele momento da inflamação. A gente tem que esperar melhorar a inflamação do olho para depois mandar para o iodo, tá? Entendi. Ou a gente pode optar por uma cirurgia nessa situação, né? Algumas vezes até poderia ser uma boa opção, porque você talvez tirasse um pouco o que a gente chama de imunogenicidade, né? Que é um termo, um nome longo, mas que é aquela coisa que está fazendo o sistema imunificativo ali, né? E aí, muitas vezes, você tratando a doença de Graves de uma maneira definitiva, você melhora o olho também? Sim, melhora sim.
né? A única coisa é que o definitivo do iodo, se você faz iodo durante a atividade da doença ocular, que a gente chama a inflamação da doença ocular, você tem um risco maior de piorar. Entendi. Por que o iodo faz? O iodo destrói a tireoide e joga um monte de coisa da tireoide para a circulação. E daí isso você pode ter um aumento da resposta do sistema imune. Entendi. Então pode piorar um pouquinho a inflamação. Por isso que a gente espera melhorar a inflamação do olho e, além de tudo, idealmente a gente manda o paciente fazer o iodo tomando corticoide. Corticoide, que acho que todo mundo conhece, que é um anti-inflamatório, né? E faz com que o sistema imune diminua essa resposta também. E você explicou também que quando a gente faz iodoterapia, a gente não precisa internar o paciente, porque a dose que a gente toma é uma dose pequena, que é diferente da dose de iodo para câncer, né? Que esse é o paciente que precisa ficar internado. É uma diferença importante, né? Porque assim, a gente vai pensar que para tratamento de hipertiroidismo, quer seja doença de Graves, quer seja o bócio nodular tóxico, a dose máxima seria 30 miliquirris, tá? Acho que pelas resoluções do IPEM, das agências governamentais que controlam isso seria a dose máxima ambulatorial. Na época da pandemia, pelas questões todas da pandemia, eles até aumentaram um pouquinho isso, acho que para 100 miliquirris, se eu não me engano, por uma questão assim, a gente tem segurança até do ponto de vista porque se a gente for pensar em radiação, a gente está submetido à radiação, né? A gente tem radiação do ambiente. Então, essa radiação que o paciente emana não é tão grande assim, tão maior que a radiação do ambiente. Então, não é um risco. Mas, para câncer, as doses, em geral, são maiores do que 100 miliquirris, né? Que a gente tem que lembrar da Madame Curie, né? Que é a unidade que a gente usa. Daí, essas pacientes têm que ficar internada em quarto de chumbo, tudo direitinho. É uma internação bem específica, assim. Mas os 30 miliquirris do iodo é equivalente à radiação do sol, né? Então, não... É bem tranquilo. É bem tranquilo. Tá. Aí, quando você fala em tratamento definitivo, você está falando em resolver o hipertiroidismo do paciente de uma vez por todas, é isso? Daí o que a gente tem que falar, quando a gente conversa com os pacientes, a gente tem que deixar isso bem claro. Que a gente vai, com o remédio, tem uma chance do paciente voltar a ter a tireoide funcionando normal. Mas também não é certeza, né? Porque pode ser que essa tireoide tenha uma tiroidite e que o paciente evolua por hipotiroidismo de qualquer maneira, né? Quando a gente está pensando em tratamento com iodo radioativo para o Graves, tanto o iodo radioativo quanto a cirurgia, pensar primeiro no Graves, a gente vai pensar que a gente vai ter aquele TRAB circulante. Se a gente deixar um pouquinho de tecido da tireoide, aquele TRAB, aquele anticorpo vai lá e vai fazer a tireoide funcionar, aquele pouquinho de tecido crescer e funcionar de novo. Então a gente tem que resolver, o nosso resolver mesmo, é tirar a tireoide da jogada. Quer seja com iodo radioativo, quer seja com a cirurgia. Então a cirurgia vai ser uma tireoidectomia total, né? Que você pode falar melhor que eu sobre isso. E o iodo radioativo vai ser o objetivo de você levar ao hipotireoidismo, né? Então, pra gente, o sucesso terapêutico do iodo radioativo no Graves é você levar para o hipotireoidismo. Então, o paciente vai falar, mas daí eu não vou poder não tomar mais remédio? Infelizmente, não. Infelizmente, vai trocar de um remédio para o outro. Mas, como a gente já falou lá no começo, de uma situação de hipertireoidismo que tem muitos riscos para a saúde, para o hipotireoidismo que é bem mais fácil de manejar, né? O hipotireoidismo você toma um remédio uma vez por dia, o remédio é muito menos agressivo, né? Muito barato, mais fácil. E eu acho que a sua opinião é a mesma que a minha. Todo paciente que era hipertiroideu e foi para o hipotireoidismo, ele está muito mais feliz, né? É mais seguro, né? E daí a cirurgia é a mesma coisa, né? Você vai tirar a tireoide. Quando a gente está falando de nódulo, é um pouquinho diferente, porque você vai dar, e vai depender muito se é um bócio que é múltiplos nódulos, múltiplas áreas de autonomia, se é um paciente que já tem aquela tireoide mais mexida, né, feinha, que tem a tiroidite no meio, esses provavelmente também vão evoluir para hipo. Mas muitas vezes, quando você só tem um nódulo e o resto da tireoide a gente fala que está apagada, esse paciente até evolui para um eutiroidismo, né? Vai funcionar normal. E da mesma maneira para a cirurgia, né? Você tem uma cirurgia que você vai ter um nódulo só, você pode optar por uma lobectomia, né? Fazer uma hemitiroidectomia. Quando você tem múltiplos nódulos, provavelmente você vai ter que optar por uma
uma tireoidectomia total. Porque na cirurgia a gente nunca consegue tirar só um nódulo, a gente sempre vai tirar uma parte. A gente queria, né? Mas infelizmente não é possível, né? E aí, o paciente fez o tratamento, fez a cirurgia, ou fez o iodo radioativo e tal. Esse paciente, ele é considerado curado. Então assim, a gente tem uma dificuldade da cura na endocrinologia. Se você está pensando num Graves que teve a remissão da autoimunidade, né? Tá. Que você tratou por 2 anos, você suspendeu o remédio, ele está lá com os exames todos normais. Tem uma porcentagem relativamente alta desses pacientes que tem o que a gente chama de recidiva, que eles voltam a ter hipertireoidismo lá na frente. Tá. Então, esses pacientes a gente tem que acompanhar. Então, a gente não vai falar em cura, a gente vai falar em remissão, né? Que a doença, ela se acalmou, pode ser que nunca mais volte, mas tem uma chance de voltar. Então, esse paciente vai ter que fazer periodicamente exames para avaliar a função tireoidiana. Perfeito, né? perfeito. E os que você mandou para o tratamento definitivo, se ele, o nódulo se normalizou tudo, depois de um tempo, você vai ficar bem mais tranquilo, né? Depois de um tempo de acompanhamento para ver se ele não vai evoluir mesmo para hipotireoidismo, esse você pode espaçar mais o tratamento. Esse sim, talvez você possa considerar curado, né? Mas aquele curado, assim, que uma vez por ano, pelo menos, vai ter que fazer uma função tireoidiana pra gente ver o que tá acontecendo. Entendi. Né? Perfeito. Nossa, falamos bastante aqui hoje, hein? Falamos sobre tudo, conseguimos fazer um overview aqui, cobrir todos os aspectos do hipertireoidismo, né? Da doença de Graves, falamos até da doença de Plummer, né, Maria Isabel? Foi uma conversa muito bacana. Você tem alguma coisa a mais, alguma coisa que você acha que é importante a gente comentar aqui? Eu acho assim, que se a pessoa tá com esses sintomas que a gente conversou, né? Batedeira, perda de peso, tremedeira, o ideal é que procure um clínico geral, né? Então, para fazer um exame e para conversar, porque pode confundir com outras coisas, né? Síndrome de ansiedade, né? O dia a dia nosso é tão louco hoje em dia na humanidade que pode confundir com essas coisas, mas eu acho que é bom a gente não deixar passar, né? Porque é uma doença que ela é relativamente grave, no sentido de que pode dar arritmia do coração, se deixar por muito tempo pode levar à perda de massa do osso, né? Para evoluir para uma osteoporose. E eu acho, então, que é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Você sabe que eu vou falar um negócio bem rapidinho aqui. Eu tenho uma pacientinha que ela estava noiva, ia casar, tal, tinha comprado apartamento e ela evoluiu com uma doença de Graves, aí desmanchou o noivado, foi uma loucura. Depois de alguns anos aí foi tratada, ela acabou fazendo a cirurgia. Depois de alguns anos ela reencontrou o ex-noivo, voltaram a namorar e casaram. Então, se tivesse tomado remédio da tireoide antes, talvez não tivesse separado. Exatamente, é uma história bem, bem interessante. Muito bem, Maria Isabel, eu queria mais uma vez aqui agradecer a sua gentileza, a sua generosidade de estar aqui compartilhando esse conhecimento gigantesco que você tem sobre as doenças da tireoide, e queria pedir para você deixar aqui algum contato, uma rede social, alguma coisa onde as pessoas, caso queiram, possam falar com você. Eu acho que é mais fácil. Eu tenho um Instagram, mas que eu uso pouco, mas é o Bel_Chiamoleira. Tá, perfeito. Então, é isso. Mais uma vez, então, muito obrigado. Com certeza eu vou chamar você aqui de novo, porque a gente tem muita coisa legal para discutir sobre a tireoide. E eu queria agradecer a você por assistir a este podcast. Peço a você que curta e compartilhe com quem tem interesse em receber informação de qualidade sobre os diversos distúrbios da tireoide. Convidar vocês a nos seguir e compartilhar aqui nas suas redes sociais. Eu lembro a vocês que o TireoCast é um oferecimento da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. Não se esqueçam, a moda é cuidar da tireoide. Um grande abraço e até a próxima.